Bom dia para quem está aqui comigo agora. E a gente vai falar um pouco agora a respeito de quando você se sente que as pessoas sempre estão querendo te mudar. Você tem essa sensação? Você observa isso nas pessoas? Você observa que parece que o seu jeito não é bacana, não é legal? E as pessoas estão o tempo todo, a todo custo, querendo que você seja diferente do que você é, diferente da sua própria essência, né? Eu quero falar sobre isso também a respeito das consequências de tudo isso, das consequências de quando você se permite, né? Quando você permite se mudar para então trazer um conforto para uma outra pessoa, ou então porque você quer ser uma pessoa boazinha, ou então porque você não quer magoar e chatear uma outra pessoa, as consequências que isso gera para a sua vida quando você põe nesse papel de mudar quem você é por qualquer motivo que seja, por qualquer pessoa que seja também, as consequências que acarretam para a sua própria vida ao se mudar, tá? Por que eu estou falando desse tema? Porque são coisas que acontecem na minha vida, já aconteceu na minha vida e eu venho trabalhando isso em mim. Conforme a gente vai trabalhando, a vida vai nos trazendo muito mais coisas dentro disso que você já está trabalhando, para que você aprimore, né? Então, o que acontece? Dentro dos meus atendimentos, vem pessoas com esses problemas. Dentro da minha vida, vem um pouco mais desses problemas para eu olhar com outros olhos, para eu encarar a vida diferente. E as pessoas que vêm falar comigo, geralmente vêm falar sobre isso. É incrível, né? Então, eu fiquei de gravar um vídeo explicando melhor sobre isso, como que eu estou encarando e fazendo para que fique mais leve na minha vida, que muitas das vezes não é tão leve assim, né? Mas então é isso. Vamos lá. Eu disse também que eu ia contar um pouco sobre a minha vida, a trajetória, para que essas pessoas tivessem alguns insights, alguns exemplos, para então entender de que forma agir na própria vida. Então, vamos começar, né, falando de mim, falando da minha experiência em relação a isso. Quando eu era criança, né, lembrando aqui que isso é como eu me sentia, que muitas das vezes o que a gente sente não foi realmente o que aconteceu, né? E isso a gente pode reparar que às vezes você está falando com alguém e essa pessoa fala, mas o que aconteceu não foi bem assim. Né? O que aconteceu de verdade não é isso. Pode ser que a outra pessoa sentiu de forma diferente de você, mas também possa ser que realmente o fato não foi da forma que você sentiu a vida. Mas o importante é o nosso sentimento. Indiferente do fato, o que aconteceu ou não, o importante é o que a gente sentiu em relação a aquele fato, ele sendo verdadeiro ou não. Sim, mas na maioria das vezes aquilo não aconteceu de verdade, né? Mas vamos voltar lá. Então, a forma que eu me senti enquanto criança é que as pessoas queriam me mudar. A família de origem queria me mudar. Não queria que eu usasse determinadas roupas, não queria que eu tivesse um comportamento da forma que eu me comportava. Gostaria de ver uma criança, uma menina diferente de quem eu era. Era assim que eu me sentia, realmente. E alguns fatos me mostravam isso, algumas palavras também, e no fundo o sentimento de que eu precisava ser diferente para ser aceita, que eu precisava me comportar de forma diferente, me vestir de maneira diferente para ser amada, para ser então uma criança boa, uma criança aos olhos, até de repente aos olhos de Deus, uma pessoa decente,
né? Assim, foram vários sentimentos que no qual me trazia esse desconforto de que eu não podia ser quem eu era, eu tinha que ser determinada forma para aquela situação ou para aquela pessoa, para então ele me ver de um jeito legal, né? Vamos colocar assim. O que acontece? Conforme esse sentimento, ele é muito intenso na infância, conforme a gente vai crescendo, isso vai se repetindo. Porque é o que tem dentro de nós. Tudo que tem dentro de nós, chamamos mais daquilo, né? E muitas das vezes a nossa pior dor, a nossa dor mais profunda, é a nossa maior força. E isso é possível a gente transformar essa pior dor na melhor força, na maior força. E é para isso que a gente veio, para fazer isso acontecer. Mas às vezes a gente fica fechadinho ali naquele mundo de que tá doendo, que isso é injusto, porque fizeram comigo. Então a gente não consegue transformar essa dor em força, né? Então é o que mais a gente vê hoje em dia. E o que acontece? Quando isso foi se repetindo na minha vida, que isso repetiu em tudo. Repetiu com namorados, repetiu com amigos, com parentes, e depois no casamento, e depois com os filhos. Enquanto a gente não olha para essa situação, vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo. E isso vira uma bola de neve de dor, de sofrimento, de traumas, que no qual, em algum momento, a gente vai ter que olhar para isso. Não adianta, né? E beleza. Quando eu me sentia dessa forma, que as pessoas estavam querendo me mudar, isso me doía profundamente. Só que o que acontece? Geralmente eu me comportava da forma que aquela pessoa gostaria que eu me comportasse. Porque eu não queria perder a amizade, porque eu não queria chatear, porque eu não queria ver aquela pessoa mal, porque eu não queria ver aquela pessoa triste. Por quê? Quando eu era eu mesma, o sentimento que eu tinha é que quando eu sou eu mesma, quando eu tenho atitudes da Leidiane, da minha essência, de quem eu sou, eu chateio as pessoas. Olha essa informação do meu inconsciente. Quando eu sou eu mesma, quando eu tenho atitudes normais, que para mim é normal, que para mim é leve, que para mim é fluido, que sou eu de verdade, eu machuco as pessoas. Então, eu não posso ser quem eu sou. Eu tenho que ser a pessoa que aquela pessoa gostaria que eu fosse. Né? Porque assim eu não vou machucar, eu não vou magoar, a pessoa não vai me abandonar, a pessoa vai me ver como uma pessoa boa. Né? São vários sentimentos aí por baixo que faz a gente ter essa determinada atitude. Então, o que acontece? Isso foi se repetindo, mas eu não entendia, eu não conseguia olhar para isso, porque eu não tinha esse entendimento ainda. Mas chegou na pior fase possível, porque eu não conseguia entender o que acontecia. E quando eu comecei a olhar para isso, já existia ali muitos anos de vida e muitos traumas e muitas dores. Mas o que acontece? Quando você tenta a todo custo agradar outras pessoas, então você vira a pessoa que ela gostaria que você fosse e não quem você é. Você começa a não existir. A sua essência vai como se fosse se apagando e você começa a se perder na vida. Você começa a não entender mais quem você é, o que você está fazendo aqui, qual sentido tem a vida, porque você não existe. Existe várias versões de você para agradar determinadas pessoas. Mas você não pode ser quem você é, porque isso vai machucar. Isso no meu caso, mas eu escuto e vejo muitas pessoas falando sobre isso, até mesmo nos atendimentos que eu tenho. Né? Então é por esse motivo que eu estou trazendo esse tema. Então eu falo você devido a essa quantidade de pessoas que eu vejo passando por essa mesma situação, tá?
Então você se perde. Você sabe fazer o que agrada aos olhos do outro, mas você já não sabe mais como lidar com a situação, você já não sabe mais como ser você mesma. E sabe qual a consequência disso? E a maioria dos sentimentos que eu vejo nessas pessoas podem mudar um pouquinho, mas é pouquíssima coisa. É tudo dentro desse sentimento que, se eu não posso ser eu mesmo, eu não quero mais viver. Pesado, né? Mas é real. E às vezes a gente pode até não entender o que é esse não viver, porque esse não viver ele envolve a morte, sim, mas na maioria das vezes não é a pessoa se suicidar, não é a pessoa, né, acabar aqui com a vida física. Também pode acontecer, mas a maioria das pessoas não cometem esse crime, né? Que na cabeça delas eu estou cometendo um crime contra mim, um crime. Então, por alguma crença, ela não faz isso com a própria vida, mas ela faz. Sabe como? Através dos vícios. Eu, é, eu estou aqui só para agradar vocês, você ou vocês. Então, se eu estou aqui só para agradar vocês e assim vocês ficam felizes, eu não posso existir. Eu não posso ser quem eu sou, né? Se eu ser quem eu sou, eu vou deixar vocês tristes. Se eu ser quem eu sou, vocês vão embora e vão me abandonar. Se eu ser quem eu sou, ou também muitas das vezes, e que eu escutei muito, é que assim, eu ser quem eu sou não é bom. Eu ser quem eu sou de verdade causa dor e sofrimento. Então, para eu não causar nem dor e nem sofrimento, eu jamais vou ser eu mesma. E isso era um sentimento meu. E é lamentável. Por quê? Quando eu jamais vou ser eu mesma, então eu mesma não preciso existir. Eu mesma não sou algo bom. Eu mesma não mereço viver. Eu mesma não tenho. Fugiu a palavra? Eu mesma não tenho serventia para nada. Eu só tenho serventia, eu só tenho utilidade ou eu só sou amada se eu ser da maneira que as pessoas acreditam que sejam correto. Ou se eu ser do jeito que aquela pessoa precisa para fazer ela feliz. Mas quem eu sou, jamais. Então, quando existe essa informação no meu inconsciente, ali, né, que não é algo que a gente tem clareza, na maioria das vezes você não entende isso, mas eu te convido a observar o seu sentimento nesse momento, né, abrir aí o seu sentimento, né, abrir a sua mente para escutar isso de uma forma que você observe o seu coração para entender se você sente isso de fato, porque é fácil a gente racionalizar e falar: não, que bobeira, imagina, isso não. Mas aí, quando a gente se abre e começa a observar o nosso sentimento, a gente começa a perceber que, nossa, isso faz sentido. Nossa, isso bateu em mim. Nossa, não é que eu me sinto assim mesmo? Então, quando a gente tem esse sentimento, o que acontece? Bom, se eu não posso existir, ou se quando eu existo eu só trago dor e sofrimento, ou eu não sei mais existir, de nada me vale a vida. Para nada eu sirvo. O que acontece? Vícios. Eu não sirvo para nada, eu tenho que fazer alguma coisa aqui para não só suprir essa dor, esse sentimento de não servir para nada, de que eu não tenho utilidade. Não é só para isso. Eu preciso fazer alguma coisa para isso acabar logo, já que eu não sou necessária.
já que eu não preciso existir, porque quando eu existo, nada de bom acontece. Então vamos inconscientemente, que a gente às vezes até acredita que esteja se divertindo, esteja curtindo, esteja se anestesiando, o sentimento lá do inconsciente é que se eu não preciso existir, vamos terminar logo com isso? Né? Então eu vou fazer tudo para agradar as outras pessoas, vou ser alguém diferente, vou ser alguém mais cuidadosa, mais amorosa, mais bondosa, ou vou ser uma pessoa mais legal, qualquer coisa, você isso tudo, mas quando eu volto o olhar para mim, eu preciso acabar com isso. A consequência de você não ser você mesma, a consequência de você se mudar para agradar o outro, né? A consequência de você deixar o outro feliz é que você está deixando você mesma triste. Quando você faz tudo o que o outro te pede sem ser você, sem vir do coração, você faz e você consegue agradar o outro. Só que você desagrada você mesmo. Sem perceber, sem querer. Aí você vê que você fala: nossa, eu preciso fazer isso. Nossa, eu não estava afim, eu não queria, mas eu tenho, né? Eu vou fazer, né? Toda vez que você se sente assim, você está agradando o outro e desagradando você. O que acontece? Uma forma de você não viver porque você não tem utilidade. Isso é pesado, mas é real, é muita análise, é muita gente que eu observei dessa forma, eu também me sentia dessa forma. E vamos lá que eu ainda estou trabalhando isso dentro de mim e até mesmo cada vez que eu trabalho essa autocura dentro de mim, mais situações e mais pessoas chegam para que eu consiga olhar para isso mais profundamente, mais pesadamente, porque como é um trauma de infância, então a vida vai me trazendo tudo que precisa ser olhado e trabalhado, e muitas das vezes a gente chegar num nível de olhar e falar assim: e agora? Eu preciso desagradar o outro ou me desagradar, né? Mas começa a ficar mais leve quando a gente começa a lembrar. Quando a gente entende que manter agradando o outro, indiferente de quem seja o outro, vai fazer com que nenhum dos dois avance, né? Então, observar isso. Eu vou deixar de agradar o outro, vou fazer o que eu preciso fazer, porque assim eu também estou libertando o outro. Aí, o que aquela outra pessoa quer tanto te mudar, aquela outra pessoa quer tanto que você seja diferente para que ela possa conseguir o que ela de fato quer ali no sentimento, quando você para de se desagradar e fala não, é claro que vai vir sentimentos de culpa, sentimentos ruins, porque a gente não aprendeu a ser assim. Mas quando a gente dá conta de fazer isso, começa a entender que isso é necessário, a gente começa a ver que então eu começo a ser útil de novo. Eu começo a olhar para os meus sonhos novamente. Eu começo a ter vontade de viver de novo. E a vida começa a fazer sentido, movimento novamente, né? E quando isso acontece, aquela pessoa que tenta te mudar, que tenta me mudar, ela vai ver que não tem mais serventia em você e vai procurar uma outra pessoa para fazer isso até ela encontrar, né? E é por isso que a maioria das pessoas não quer olhar para isso, porque não quer que aquela outra pessoa saia da vida dela para procurar outra pessoa. Então você fica preso nesse looping justamente para não libertar o outro.
para não se libertar e não libertar o outro, continuar preso, mas nenhum dos dois avança, né? Aí o que acontece? Mas aí quando a gente entende que o soltar, o libertar o outro é libertador para as duas partes, não é só para uma, a gente começa a ver a vida de outra forma. Então eu não me desagrado mais, eu começo a ter sonho, vontade de viver, eu volto para o movimento da vida, para o fluxo da vida, eu começo a me olhar diferente, a me enxergar de novo e eu liberto a outra pessoa para ela procurar uma outra pessoa, se ela ainda quiser, né, continuar nesse vício de não olhar para ela mesma e buscar suprir as suas próprias necessidades em outras pessoas, então ela vai procurar uma outra pessoa, então eu liberto essa pessoa para procurar outra pessoa e não eu, porque agora eu me agrado. Ou então, com essa possibilidade de você se agradar, aquela outra pessoa de repente pode sair por um momento da sua vida ou pode nem sair e observar e falar: poxa, não é que faz sentido? Olhar para você pode ser naquele momento ou pode ser que ela fique com raiva, mas depois ela começa a observar e ver que faz sentido e aquela pessoa também consiga se libertar. Tá vendo como as duas partes avançam? Enquanto a gente se mantém presa para agradar o outro e se permitindo ser mudado, permitindo mudar a nossa postura para agradar o outro, a gente se desagrada, fica preso um no outro, os dois não avançam para a vida, as duas pessoas não avançam para a vida e, além de tudo, ninguém tem vontade de viver. Os dois vão morrendo porque ninguém sabe realmente o que de fato é agradar a si mesmo. E quando a gente começa a ter esse olhar, essa clareza, os dois avançam. As duas pessoas mais para frente podem até ficar juntas de novo, mas com outra visão, com outro olhar, com fome de vida, os dois no mesmo objetivo, as duas pessoas querendo viver e tendo uma relação saudável. Não um cobrando o outro que mude por causa dele, e sim os dois se entendendo com objetivos, com clareza, cada um se completando. Gera energia aqui, todo mundo se completa e todo mundo se dá bem, sendo o que precisa ser feito. Então, as duas pessoas fazendo o que precisa ser feito e sendo quem elas são, sendo quem elas precisam ser. E na verdade, a partir daí, as duas conseguem ter vida, as duas pessoas avançam, mesmo que para o mesmo destino, mesmo que para o mesmo caminho, mas as duas pessoas avançam juntas, lado a lado, e não mais presas, controlando uma a outra, que esse controle gera conflito, falta de amor, falta de interesse e falta de vontade de viver. E para de ser esse conflito, para ser duas pessoas lado a lado, caminhando para a vida, sendo quem elas são, sem querer mudar uma outra e entendendo, compreendendo as suas dores, a base e o amor de cada uma, e as duas avançam em direção à vida. E isso serve para tudo. É isso, então. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma pergunta, pode fazer a pergunta aqui que eu respondo. E dentro desse mesmo tema, dentro desse mesmo sentimento também, tem muito mais coisas para ser falada, tá? Porque é bem profundo, tem muitas situações e em cada tipo de relacionamento tem mais conteúdo por baixo disso. Então dá pra gente falar bastante sobre isso e se você quiser, deixa aqui uma pergunta que a gente pode fazer mais vídeos com esse tema, se você gostou. E se fez sentido, compartilha aí com alguém, coloca o seu curtir aí pra mim. Compartilhe com alguém que você acredita que precisa escutar essa mensagem.
e vamos trazer para as pessoas novamente a vontade de viver os sonhos e entender que é necessário a gente ser quem nós somos de verdade. E que tá tudo bem não agradar as pessoas, que tá tudo bem a gente agradar a nós mesmos, tá bom? Se todo mundo se agradar, ninguém vai precisar mudar ninguém e ninguém precisa que as pessoas mudem para que a gente alcance nosso objetivo, né? Todo mundo vai conseguir se agradar sozinho, de uma forma leve, gostosa, e vamos ter muito mais relacionamentos saudáveis com muito mais pessoas e muito pelo contrário, não vamos ficar sozinhos. E sim, vamos ficar com muito mais pessoas de uma forma leve, gostosa e todo mundo vivendo e todo mundo feliz. Um beijo, até a próxima.